quero falar sobre um crescimento saudável, porque existem crescimentos, mas que é uma anomalia, não é um crescimento saudável. Como eu e você podemos crescer como cristãos, como homens, mulheres de Deus, crescer na perspectiva bíblica. E é sobre isso que eu quero falar ao seu coração aqui nessa manhã. Diz assim então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. O subtítulo em negrito está assim, olha, a parábola da semente. Diz o texto: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Agora, o que me chama a atenção aqui é que, assim como uma planta, assim como você lança uma semente em terra, e nós esperamos o crescimento, Deus espera que tanto a minha vida quanto a sua vida também cresçam. O objetivo de Deus para mim e para você é que nós cresçamos, que nós venhamos a um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento correto, um desenvolvimento para a glória do reino de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, ainda aqui nessa introdução, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, o que me chama a atenção aqui é que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, a ordem de Deus sempre foi essa: crescer, desenvolva, produza. Em devocionais passadas, eu me lembro de ter dito aqui sobre quando você lança uma semente em terra e você a cobre, você não vê o processo que está acontecendo. Mas não é porque nós não estamos vendo que o crescimento não está acontecendo, que o processo do crescimento não está ali em plena atividade. E por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a convicção daquilo que se espera. Eu não preciso ver, eu preciso crer que Deus está trabalhando e que algo está acontecendo e que algo irá acontecer. Então, meu irmão, crescimento saudável é o que Deus quer e é o que Ele espera da igreja. Mas trazendo agora para o ambiente cristão, para o âmbito cristão, como é que um crente cresce? Como um cristão cresce? Então eu vou te dar aqui pelo menos 5, nesse primeiro ponto, 5 pontos sobre o crescimento saudável do cristão. Quer crescer de forma que a palavra de Deus nos mostra e ela nos revela? Então vamos lá. Primeiro ponto. O crescimento saudável do cristão se dá pela oração. Não dá para crescer se você não tem uma vida de oração. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, ele disse assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Está falando de uma forma subjetiva aqui, de um crescimento, olha, da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando
em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria. Então, o cristão cresce pela oração. Não dá para você crescer no seu relacionamento com Deus se você não tem uma vida palpável de oração. É imprescindível que nós tenhamos uma relação com Deus, que nós a construamos motivados aqui na oração. Eu já disse em devocionais passadas que Deus nos fala de muitas formas e de muitas maneiras, mas só existe uma maneira de eu e você nos relacionarmos com Deus, e é pela oração. E a minha pergunta aqui nessa devocional de hoje é: você ora? Você tem orado? Com que frequência? Em Colossenses ainda, aqui no capítulo 4, no versículo de número 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Oração é algo que eu não faço hoje e faço daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 dias. É algo contínuo na nossa vida. É algo que nós fazemos dia após dia. Então é algo que deve ser parte da nossa vida diária. Não dá para crescer em Cristo se eu não me relaciono com Ele, se eu não converso com Ele, se eu não falo com Ele. Irmãos, como que você vai crescer com o Senhor Jesus se você não fala com Ele? Se você não dirige a sua palavra a Ele? Se você fica mudo? Como nós criamos um relacionamento com alguém sem uma conversa, sem um diálogo? E a oração é uma conversação entre você e Deus. Então, o crente cresce em primeiro lugar, o crescimento saudável, ele se dá pela oração, ele se dá por esse relacionamento de fala. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, olha o que a Bíblia diz aqui. Diz: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, olha bem, orando todos os dias, dia e noite e com empenho. Paulo está dizendo: eu estou orando, eu estou intercedendo por vocês, dia e noite, para que as deficiências da vossa fé sejam reparadas. Então é imprescindível que tenhamos uma vida de oração, e para isso eu vou precisar me empenhar. Eu vou precisar batalhar mesmo. Eu vou precisar me desdobrar, porque, meu irmão, você começa orando lá, 3 minutos. Fala, vou orar 3 minutos. Durante uma semana, ore por 3 minutos. Na semana que vem, agregue mais 2 minutos. Agora, essa semana eu vou orar 5. Mais 5 minutos. E ore por 5 minutos durante toda a semana. Aí na próxima você diz: agora eu vou orar 8 minutos. Quando você perceber, a sua relação com Deus e oração está de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, que você está orando meia hora, 1 hora, e você nem mais se dá conta disso. E começa a ser algo tão gostoso, tão bom, quando nós começamos a fazer de forma natural, quando a gente começa a bater o maior papo com Deus e a gente acorda e a gente já fala: Deus, obrigado por mais um dia, por mais esse presente. Senhor, que céu maravilhoso que eu vejo aqui, olha, pela minha janela. Deus, muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Deus, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Como eu posso te honrar hoje? Como eu posso, Senhor, fazer a diferença na minha geração hoje? E aí nós começamos essa relação maravilhosa. Em Judas, capítulo único, versículo 20, diz: orando todo o tempo no Espírito Santo. Orando todo o tempo. Meu irmão, não é algo que a gente faz de vez em quando, é todo o tempo. O cristão cresce pela oração, pela essa relação com Deus, através da oração. Em Mateus 6, do 9 até o 15, ele está
Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. E ele vai nos ensinando, e essa oração ela traz lições fantásticas que num outro momento eu vou compartilhar aqui com os irmãos nessas devocionais. Mas aqui em Mateus capítulo 6, também no versículo de número 7, Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Não precisa repetir a mesma coisa o tempo todo na oração. Vamos entender isso. Mateus aí na sua Bíblia comigo, 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quando você estiver orando também, você não precisa pedir mais do que uma vez. Você não precisa falar mais do que uma vez a mesma coisa. Seria como se as pessoas estivessem orando falando assim: Senhor, eu te peço aí que o Senhor venha me abençoar e me ajuda aí, Deus, com esse problema. Abençoa o fulano, Senhor, ciclano. Olha, mas o problema, não esquece não, hein, Deus. Eu estou falando com o Senhor. Esse negócio está sério, está terrível. Mas eu te peço também que o Senhor abençoe a minha igreja, que o Senhor abençoe o pastor, que o Senhor abençoe a minha comunidade. Mas, Deus, o Senhor lembra do meu primeiro pedido, não lembra? O negócio está feio do meu lado. Por favor, me ajuda aí. Te peço também, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando as autoridades do meu Brasil, que o Senhor esteja abençoando, não é, os poderes constituídos, que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Mas olha, não esquece do meu negócio, não. É disso aqui que está tratando aqui em Mateus 6,7. Agora, como é que isso funciona dentro da perspectiva judaica? Para um judeu, na mesma oração, pedir a mesma coisa por 3 vezes, ele está dizendo: eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Um judeu na mesma oração, ele nunca pede por mais do que uma vez uma determinada coisa. Se ele pediu 3 é porque está dizendo: Senhor, não estou aguentando mais. Onde tem isso na Bíblia, pastor? Se você abrir comigo agora em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, por causa de quê? Dessa pressão que ele estava sofrendo por parte do inimigo, por essa pressão que ele estava enfrentando, essa luta, essa adversidade. Aí ele vai dizer no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo estava dizendo: não estou dando mais conta, o negócio está difícil. Versículo 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então Paulo mudou as motivações, as razões da sua oração, quando Deus falou para ele: a minha graça te basta. Essa dor que você está enfrentando, essa crise que você está enfrentando, que você está orando aí, está dizendo que não está dando conta, é por consequência dela que você está orando. É por causa dessa crise que você está consagrando. É porque a luta está difícil agora porque você está me buscando. Então, Paulo, a minha graça te basta. Porque é nessa sua fraqueza, nesse dia mau, que eu estou me aperfeiçoando na sua vida. Ou seja, de uma outra forma, de outra maneira, talvez nós não oraríamos. Talvez nós não buscaríamos tanto ao Senhor
como estamos fazendo agora. Então a oração ela é fundamental na vida do cristão. Não dá para crescer em Cristo se eu não crescer no meu relacionamento diário pela oração. Então, meu irmão, eu falo e apelo a você. Quer crescer? Quer se tornar um cristão melhor? Ore. Busque ao Senhor em oração. Tenha uma vida significativa, significante de oração. Converse com Deus. Às vezes nós jogamos conversa fora com tanta gente e falamos tão pouco com Deus. Talvez você diga, pastor, eu começo a orar, mas com 2 minutos não tem mais nada para falar. Mas presta atenção, quando você está com seus amigos, você conversa por horas e horas, e quando você vê, gente, já está na hora de eu ir embora, eu tenho que fazer meu almoço. Gente, está na hora de eu ir embora, está quase na hora de fulano chegar. Nosso tempo voou e eu não vi. Por quê? Porque a conversa estava boa. Porque a companhia era agradável. Então imagine isso em relação a Deus. Então tem que ser muito melhor. Porque é Deus, gente. Nós estamos conversando com o nosso Pai, com o nosso Criador, com aquele que nos sustenta, com aquele que envia o pão nosso todos os dias, com aquele que nos mantém respirando, com saúde. Se relacione com Deus pela oração, porque aqui em primeiro lugar eu aprendo que o crente cresce pela oração. E a oração ela não é opcional na vida de um cristão, ela é fundamental. Segundo lugar, como cresce o crente, pastor? Se primeiro é pela oração, segundo é pelo quê? Pela palavra. Crescimento saudável se dá pela palavra. E a palavra de Deus. Ok? Ambição sem conhecimento é como um barco em terra firme. Não vai para lugar nenhum. O barco não foi feito para ficar em terra firme. Ele foi feito para navegar, para encarar, para enfrentar os oceanos. É muito triste para um barco ficar em terra firme. Sim ou não? Se você tem ambições na vida, eu não duvido que você as tenha, se você espera algo grande, se você vislumbra aí no teu coração conquistar alguma coisa, eu quero declarar para você, prepare-se para isso. Não dá para crescer sem conhecimento. Conhecimento na minha e na sua vida é imprescindível, principalmente o conhecimento de Deus. Quando nós olhamos aqui, já citei muitas vezes, o Salmo 119, 11, Davi vai dizer o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esconder aqui não é colocar na gaveta. Esconder aqui não é pegar essa palavra e deixá-la aberta ali na minha estante. O esconder no contexto bíblico é praticar. Eu escondi no meu coração. Ela está guardada aqui. No sentido de praticar. No sentido de colocar o que está aqui em prática. Então Davi está dizendo isso. Eu escondi, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em algum momento na sua vida, alguém já te falou alguma coisa, você diz assim, eu guardei aquilo que fulano falou. Mas você guardou o que ele falou aonde? Na gaveta da escrivaninha? Na gaveta da cômoda? Na gaveta do guarda-roupas? Não. Quando você diz, eu guardei aquilo que o fulano falou. Está guardado aqui no meu coração aquilo. Se for coisa ruim, então, aí que muitos guardam mesmo. Ao invés de entrar aqui e sair aqui, a gente deixa entrar aqui e descer para o coração. Então, meu irmão, guarde a palavra de Deus no teu coração. Guarde-a, porque ela vai gerar em você vida e vai gerar em você paz. É disso aqui que Davi está dizendo. É sobre isso que ele está falando. Eu guardei a sua palavra. Eu pratico essa palavra porque ela está aqui na minha vida, ela está viva aqui dentro, ela não morreu, ela está viva. No Salmo 119, no versículo de número 100, Davi vai declarar, olha, eu sou mais prudente do que os idosos. Eu sou mais prudente do que os idosos porque eu guardo os teus estatutos. Sabe o que Davi está dizendo com isso daqui? Olha,
Eu sou mais prudente do que os idosos porque eu estou meditando, eu estou estudando a sua palavra e eu estou praticando ela. Então Davi sabia do que estava dizendo. Muitas pessoas acham o seguinte: não, agora eu já sou velho, agora já tenho uma certa idade, eu já tenho algumas experiências aqui na minha vida, então eu não preciso ficar esse negócio de ler Bíblia todo dia. Tem muita experiência de vida. Nenhuma experiência de vida substitui essa palavra. Nenhuma experiência de vida é mais importante que a palavra do nosso Deus. Não é. E Davi está dizendo isso aqui: olha, você que já alcançou uma certa idade, você que já tem uma certa experiência de vida, nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nada, nada, nada. E no Salmo 119, aqui no versículo 105, Davi está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Por onde quer que eu vá, essa palavra aqui, ela alumia, ela clareia os meus caminhos, ela me dá discernimento de onde eu estou entrando e se realmente eu devo entrar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e essa palavra que me faz ficar livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É essa palavra aqui que me traz à luz aquilo que está oculto. Então essa palavra ela é extremamente importante e nós só crescemos mediante a essa palavra aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, por onde você vá, essa palavra aqui é luz para você. Uma historinha que diz que uma certa feita chegaram para o sol e disseram assim: Sol, eu fui numa caverna ali, mas ela é muito escura. Terrível, nunca vi um lugar tão escuro daquele jeito. Vá lá e dá uma conferida para o senhor ver. Aí o sol disse assim: mais tarde eu vou aparecer lá e depois te conto. No outro dia, se encontrou com o sol de novo e disse assim: Sol, o senhor foi lá na tal caverna que eu falei? E o sol falou assim: fui. E aí, ela não é escura demais? O sol falou: não, eu não vi nada escuro, pelo contrário, ela estava bem iluminada. Você tem que levar luz por onde quer que você vá. Se a luz de Deus brilhar em você, meu irmão, você vai ser aquele que vai trazer luz para o caminho de muita gente. Lá em Mateus 6,22, agora olhando por um outro campo, diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem luz. Se os meus olhos estão debruçados nessa palavra, o meu corpo vai ter luz. E quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas contemplarem a minha vida, ela será uma referência para essas pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver a luz de Deus brilhando na sua vida, meu irmão. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você. É isso que nós estamos aprendendo aqui no Salmo 119, no versículo 105. Mas para aqui, não. No versículo 136 diz assim: torrente de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, a sua palavra. Davi diz: eu estou chorando e parece um manancial de águas. As minhas lágrimas agora parecem um rio, porque os homens não estão guardando, Senhor, a sua lei. Então nós precisamos começar a rever essas questões aqui na nossa vida. Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Examine essa Escritura, porque você só vai crescer pela palavra. É a palavra que gera crescimento, é essa palavra que nos faz crescer. Para aí? Não, não para. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 15 de Romanos, tem algo ali
muito interessante, Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está dizendo, eu estou certo, eu estou convicto de que vocês estão aptos de conhecimento. E conhecimento para quê? Para que eu preciso do conhecimento dessa palavra? Para advertir, para admoestar. O que é admoestar? É aconselhar, é avisar, é advertir, é orientar. Essa palavra admoestar no dicionário, ela traz essas definições: aconselhamento, aviso, advertência, instrução, ensino. Então Paulo está dizendo, eu estou feliz, porque eu sei que vocês estão aptos na palavra. Então o meu conselho é dentro da palavra, a minha orientação é dentro do que a Bíblia diz, e não dentro daquilo que eu acho, não é dentro daquilo que eu penso que é mediante o que a Bíblia diz que é. Então eu aprendo aqui que eu cresço pela palavra. O crescimento saudável se dá o exame das Escrituras, pela palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz que errais não conhecendo as sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes as pessoas não entendem e não percebem que os erros que nós temos cometido não os cometeríamos se estivéssemos estudando de verdade a palavra e não distorcendo ela ao nosso bel prazer. Se eu estivesse aplicando realmente o que a palavra diz para a minha vida, eu não estaria fazendo bobagem, eu não estaria falando bobagem, não estaria pregando besteira dentro do que eu acho que é. Olha bem, você acha que governo vai destruir a igreja, o povo de Deus? Você acha que guerra vai destruir o povo de Deus? Você acha que Covid-19 vai destruir o povo de Deus? Você acha que existe no planeta algum sistema governamental capaz de destruir o povo de Deus? Não existe. Não existe poder nessa terra capaz de destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia me diz que tem uma coisa que destrói o povo de Deus. E o que seria, pastor Wesley? Está aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O que destrói o povo de Deus? O que destrói? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então o que mata o povo de Deus é burrice. O que mata o povo de Deus é não estar esclarecido acerca da palavra. O que mata uma igreja é a falta da palavra de Deus no seio dela. O que vai destruir o povo de Deus não é bazuca, não é canhão, não é metralhadora, não é vírus, não é bactéria, não é nada, não é perseguição. O que está arrebentando com o povo de Deus é a ignorância acerca das Escrituras. E eu não preciso nem sair de Oséias. Aqui no capítulo 6 de Oséias, olha o que diz. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aqui o texto está dizendo, conheçamos e prossigamos, ou seja, conhecimento de Deus é progressivo, não é regressivo, é progressivo, é avanço, é conhecendo hoje, amanhã
e sempre, sempre buscando conhecimento. O cristão cresce pelo conhecimento e ele é progressivo. Cresçamos e prossigamos em conhecer. Então, meu irmão, eu pergunto a você, como é que está o teu conhecimento bíblico? Eu fico triste de saber que tem irmãos que, quando você fala assim, abra a Bíblia aí no Salmo 23, ele está procurando lá no Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia no profeta Naum aí. Vamos aí, abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1. Ué, Naum? Tem isso na Bíblia? Obadias, abra aí. Ué, tem Obadias? Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Ué, mas tem Zacarias na Bíblia? Achei que Zacarias era um dos trapalhões. Não sabe nem onde passou Bíblia. São pessoas rasas de conhecimento. E, meu irmão, permita-lhe dizer, quando você não tem conhecimento de Deus, quando você não tem conhecimento para defender a fé que você prega, você começa a guiar a sua vida, sabe pelo quê? Pelo que você acha. Aí eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser assim, eu entendo que é assim. É por isso que tem muita igreja aí, que todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. Porque todo mundo está direcionando a partir do que acha, a partir do que pensa, a partir dos seus valores e não dos valores da palavra. Então eu quero dizer para você que o crescimento salutar, o crescimento saudável, ele se dá pela palavra de Deus, pela oração, por uma vida de relacionamento com Deus em oração, mas também pela vida de leitura da palavra. Tem tanta gente pegando texto da Bíblia, gente, isolado e pregando heresia, ensinando besteira para o povo, ensinando coisas que vão contra a palavra, que pegam um versículozinho ali, isola ele do contexto e começa a fazer um monte de besteira. É um besteirol teológico que a gente vê aí sem precedentes. Meu irmão, vamos crescer no conhecimento. Não perca tempo, irmão, com aquilo que não vale a pena. Invista seu tempo na palavra. Olha bem, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, ó, em 2 Timóteo, ele vai falar algo aqui que eu acho tremendo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, e diz assim: toda a Escritura, não é só Novo Testamento, não. Não, nossa igreja é a igreja neotestamentária. Aqui para a nossa igreja só vale de Mateus até Apocalipse, porque o Antigo Testamento Jesus aboliu ele. Então esses negócios aí que tem do Antigo Testamento, para nós não vale, porque a igreja está pautada na nova aliança. Sim, mas aquilo que Cristo não aboliu no novo, continua valendo. Então você para de falar que o Senhor é seu pastor e que nada vai te faltar, porque está no Antigo Testamento. Para de falar que você descansa na sombra do Onipotente, porque também está no Antigo Testamento. Para de falar em nome de Jesus, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Para você então não vale, porque também está no Antigo Testamento. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Não vale para você, porque também é Antigo Testamento. Engraçado, em Isaías 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não precisa buscar mais não, porque isso é Antigo Testamento. Agora a gente pode tocar de qualquer jeito. Você entende que quando é interessante para mim, o Antigo Testamento está valendo. Mas quando ele fala algo que é contra aquilo que eu acho, então ele não serve mais. Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda ela é inspirada por Deus e toda ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é de Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura é boa. Aquilo que Jesus aboliu, está abolido. Mas aquilo que Jesus não aboliu, continua valendo, mesmo que esteja na Taná, no Antigo Testamento. Então, tanto a Taná quanto a Brit Hadashah, o Antigo e o Novo Testamento, está valendo para mim e está valendo para você. Então, querido, é hora. Porque então, olha, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Então agora eu posso transgredir à vontade, porque isso aí é o Antigo Testamento. Ele só não me ouvia enquanto era a lei que prevalecia. Então agora eu posso aprontar que ele vai continuar me ouvindo, ele vai continuar com a mão estendida para mim. Isso aí está lá no Antigo Testamento. Meu irmão, vamos acordar. Vamos acordar. A Bíblia é Gênesis a Apocalipse. Aqueles cerimoniais, aquelas questões rituais que eram praticados no Antigo Testamento em relação a Israel, ok, Jesus aboliu, ofereceu a graça. Mas aquilo que ele não aboliu, que ele não disse lá no Novo, não precisa mais fazer, continua valendo para mim e para você. Então toda a Escritura ela é. Então, meu irmão, Provérbios capítulo 26. Vamos ver lá um negócio interessante. Provérbios capítulo 26, no versículo de número 4, diz assim: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que você não se faça semelhante a ele. Não se faça. Mas o versículo 5 diz: mas responde ao insensato, para que ele não se torne semelhante também, sábio aos seus próprios olhos. Na íntegra, olha bem, não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não se faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Meu Deus, como é que o versículo 4 está falando para não responder? Aí o versículo 5 está falando, responde. O que significa isso? A Bíblia está dizendo, tenha discernimento para saber a hora que você abre a boca e a hora que você fecha a boca. Tem hora que é hora para falar, para hora que é para repreender. Opa, está errado. Tem hora que não vale a pena, ó. É isso que a Bíblia está falando, sabedoria. Então não perca tempo com coisas que não vale a pena. Não perca. Você vai se desgastar à toa. Tem um texto aqui de Eclesiastes que eu quero compartilhar com você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 13. Eclesiastes 10, 13 diz assim: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Tem gente, irmão, que quando abre a boca, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Tem gente que calado é um poeta. Então o que Paulo está dizendo, olha, não perca tempo, examine a Escritura, faça realmente aquilo que vale a pena, pregue a palavra de Deus, não fica aí mimimi com besteira não. O tempo, irmão, está correndo, a vida está muito corrida para a gente ficar gastando tempo com encheção de linguiça. Pastor, responde para mim aí, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Ô irmão, perdão da expressão que eu vou usar aqui, que ela é muito feia. É feio o que eu vou falar, mas é uma realidade. É feia, mas é uma realidade. É a mesma coisa de perguntar assim, pastor, por que cabrito caga redondo? Se eu não sei por que ele faz isso, eu vou ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Gente, tem tanta coisa para pregar,
tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para dizer. Jesus está voltando, o reino dos céus está próximo, Jesus vem, Maranata, Maranata, e eu estou aqui preocupado com quantos anjos. Eu estou vendo anjo, anjo voando aqui, anjo voando lá. Não tem nada com anjo não, meu negócio é com Jesus Cristo. Anjos, quando vieram e que foram ser adorados, eles falaram: opa, para, sou conservo teu. Adore somente a Deus. Tem gente que faz mais culto para anjo do que para Deus. Palavra. O negócio é a palavra. O que manda é a escritura. Você quer ver um negócio? Se essa noite agora que vem, você sonhar com um anjo, aparecer um anjo lindo dentro do seu quarto, aquele anjo bonito, você não viu o rosto dele não, mas era um anjaço mesmo, bombado, um anjo lindo. Se bobear, você conta para todo mundo, prega lá na igreja: gente, apareceu um anjo no meu quarto. E aí você faz música, você escreve até livro que apareceu o anjo, porque é o anjo, ele era lindão, as asas branquinhas, e ele tinha 6 asas, com 2 ele voava, com 2 ele escondia o rosto, com 2 ele cobria os pés. Gente, que o anjo era um negócio fantástico, bonito demais, porque você viu ele. Engraçado. O Espírito Santo de Deus habita em você e você não faz música, você não prega, você não fica com esse entusiasmo todo. Tem um negócio errado. Nós estamos adorando mais a criatura do que o Criador. E por que nós estamos fazendo isso daí? Falta de conhecimento. Como que o crente cresce? Pela leitura da palavra, pelo exame das Escrituras aqui. Deixa eu avançar porque o meu tempo está estourando. Em primeiro lugar, o cristão cresce de forma saudável pela oração. Em segundo, ele cresce de forma saudável pela leitura e a prática da palavra. E em terceiro, como cresce o crente? Pela disciplina, pelo ensino, pela instrução, pela educação. Você já viu aquela frase antiga: quem não bate para ensinar, apanha para aprender? Você lembra dessa frase? Olha aí o que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Lá diz que o filho aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. A disciplina. A disciplina. A disciplina está em João 15. Vamos lá comigo? João 15. Tem uma instrução maravilhosa sobre disciplina aqui em João 15, versículo 2. Olha bem para você ver aqui, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se você é um cristão improdutivo, a disciplina vai vir. Quem é a disciplina, pastor? É a foice, é o corte, é a poda. Então o cristão, ele cresce pela disciplina. Quando uma árvore é boa, quando uma árvore está ok, o que a gente faz com ela? A gente poda ela. A gente mantém ela limpa. A gente mantém ela bacana para ela produzir mais. Quando você faz uma poda legal na árvore, ela vem com os frutos muito melhores, ela produz muito mais. E essa poda é a disciplina. Essa poda é aquilo que se diz: olha, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui não vai acontecer. Mas não vai por quê? Porque a palavra diz que não. Porque a Bíblia diz que não pode. Então a poda, ela acontece aí. A poda, ela funciona dessa maneira. E é por isso que a árvore cresce. Está em João 15, versículo 2. Toda árvore que dá fruto, nós vamos limpar ela, nós vamos cortar, nós vamos podar, meter tesoura para que ela continue produzindo, para que ela continue boa, vistosa. Mas se ela não estiver dando fruto, nós vamos meter nela a foice. Em Mateus 3,10 está escrito assim: toda árvore que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo. E aí eu pergunto para você: o que você produziu para Deus esse ano? O que você fez de significativo para Deus esse ano? Quantas pessoas você falou do amor de Deus esse ano?
Quantas pessoas tiveram a vida transformadas esse ano por intercessão sua, porque você tem orado, porque você tem investido? Quantas? Então, meu irmão, a gente cresce pela disciplina. A gente cresce pela disciplina. Olha o que diz aí, ó, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Está escrito assim. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos parafrasear esse texto de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Vou parafraseá-lo. Parafrase aqui, ok? Tendo que é uma parafrase. Ó, meus irmãos, tendes por motivo de alegria o passardes pelo coronavírus, pela crise financeira, pelas dificuldades, pela escassez, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir em você perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha, é como aquele corinho que muitos cantam, né? Vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E é assim que a gente passa. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em tudo eu vou agradecer a Deus. Pastor, o negócio aí está feio. Graças a Deus, Ele está no controle. Pastor, o negócio está aumentando. Glória a Deus, Deus sabe o que faz. Se Ele está permitindo, Ele tem algo para nos ensinar. Glória a Deus, Ele está no controle. É assim. Em Romanos, capítulo 5, olha também, Paulo vai falar a mesma coisa. Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Paulo vai dizer assim, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Olha aí o fruto bom que a tribulação traz para nós. Olha como a tribulação é boa. Olha aí, ó. Sabendo também, eu vou dar glória a Deus na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou lutar. E quando eu continuo perseverando, manifesto o segundo fruto. Qual que é? A experiência. Eu vou perseverar, eu não vou desistir. Você sabe por quê? Porque eu tenho experiência. Eu já enfrentei lutas na minha vida, já enfrentei crises e já venci e vou vencer mais essa, porque eu creio, eu tenho esperança, eu tenho esperança sim, e eu tenho experiência. Já passei e vou vencer mais essa. E a experiência traz a esperança. E aqui no verbo esperançar. Enquanto eu espero, eu faço alguma coisa. Enquanto eu espero, eu me movo. Enquanto eu espero, eu faço a minha parte. Eu não cruzo o braço e fico esperando nada cair do céu. Eu me movo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Enquanto eu espero. Então eu cresço pela oração, eu cresço pela leitura da palavra, eu cresço pela disciplina. Acordar cedo, ler a palavra, orar, faz parte da disciplina. Isso é o significado dessa palavra disciplina. Eu estou disciplinando a minha vida. Eu acordo cedo, eu leio a palavra, eu oro e fico 24 horas ligado no meu Deus. Isso é uma vida disciplinada. Disciplina de leitura, disciplina de oração. Isso se chama, querido, isso é mordomia cristã. Em último lugar, para eu encerrar, como cresce o crente, pastor? É só pela oração? É só pela leitura da palavra? É só por
ter uma vida disciplinada? Não. Em quarto e último lugar, eu encerro. O crente cresce pelo poder do Espírito Santo. É assim que o crente cresce, pelo poder do Espírito Santo. Crescimento produz fruto. Paulo aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 6. Colossenses 1, versículo 6. Vamos lá comigo? Colossenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim, o 6 e o versículo 10. Diz, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meu irmão, cresça, produza. Mas para eu crescer e eu produzir, para eu manifestar esse fruto, eu tenho que ter uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sem a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida não vai. Sem o fruto do Espírito Santo se movendo em mim, nada acontece. Crescimento até alcançar a plenitude. O apóstolo Paulo também escrevendo em Efésios, abre lá comigo, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, do 11 ao 15, diz assim, olha para você ver por que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Olha os ministérios aqui, ó. 4 do 11 ao 15. Efésios 4 do 11 ao 15 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a vontade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o que eu aprendo aqui? Os ministérios precisam crescer. E só quem promove esse tipo de crescimento, gente, é alguém que está cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É assim que cresce o crente. Pelo poder do Espírito Santo. Como diz o corinho, né? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que vamos pagar o preço, mas nós vamos vencer, meu irmão. Nós vamos vencer para a glória do nosso Deus. Como é que o cristão cresce? Pela oração, pela leitura da palavra, pela disciplina e pela ação do Espírito Santo. É assim que nós crescemos. Que Deus possa permitir a cada momento que eu e você cresçamos e superabundemos na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não será vão no Senhor, não será.